Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da mordomia cristã. Hoje eu quero vos falar acerca de métodos, muitas vezes errados, que a igreja utiliza para arrecadar fundos. O único meio que a Bíblia nos ensina, amados, é o dízimo e a oferta. Mas existem pessoas que acabam muitas vezes utilizando alguns métodos que não está segundo a palavra de Deus. Muitas pessoas bem intencionadas têm pensado em ajudar a finança da igreja mediante alguns sistemas que varia de arrecadação de fundos. Muitas vezes essas maneiras têm desagradado a Deus. Deus se desagrada quando a igreja recorre a meios não santificados para manter a sua obra. Vamos conhecer alguns desses meios. Na orientação de Deus para o sustento da sua obra, onde o que encontramos, qualquer menção, amados, que não existe nenhuma menção que fala sobre bazares, concerto, clemência, entretenimentos. Algumas igrejas usam, inclusive, teatros para arrecadar fundos, mas não tem dentro da Bíblia nada semelhante. Todos esses métodos de trazer dinheiro para o tesouro da igreja, para Deus é uma abominação. É uma devoção espúria que tem destruído, inclusive, a prosperidade da igreja. A igreja não tem prosperado na sua essência por causa de algumas ajudas humanas. O ser humano tenta ajudar de alguma maneira. O pastor deve aconselhar a igreja a ser fiel no dízimos e oferta. Presbítero, ora por mim. Eu estou vendendo rifa para ajudar a igreja. Deus pediu para você vender rifa? Não, amados. Deus pediu para que você seja fiel no dízimo e nas ofertas. Então, todos esses métodos que o ser humano utiliza para trazer dinheiro ao tesouro, ele tem sido rejeitado por Deus. Algumas igrejas, inclusive, não prosperam nem espiritualmente, nem materialmente por causa disso. Alguns irmãos até utilizam a todos os irmãos da igreja, estamos vendendo bolo, salgado, para ajudar a igreja. E Deus nunca pediu isso. Deus pediu que você ensine a sua igreja a ser fiel no dízimos e nas ofertas. Eu estou gravando aqui, amados irmãos, e tem pessoas me enviando mensagem. Então vai aparecer muito barulho quando estou gravando, mas vamos continuar a mensagem. O que ocorre, amados? Algumas pessoas acreditam que o presbítero Gregório é contra o dízimo e contra a oferta. Não, amados, eu não sou. Eu sou contra aquilo que alguns pastores têm utilizado
com referência ao dízimos e oferta, que muitas vezes não tem aplicado na Igreja de Deus. Então eu estou falando sobre mordomia cristã. Existe um desvio da igreja contemporânea acerca do dízimos e oferta. A doutrina da mordomia cristã, amados, tem sido atacado com rigor em nossos dias atuais. Isso deve-se em grande parte ao desvio de uns e inclusive a negligência de outros. Negligência da própria liderança da igreja. Então, cresce no Brasil as igrejas evangélicas, amadas. A igreja evangélica tem crescido no Brasil e temos observado que existe também o crescimento das pessoas desigrejados. O presbítero Gregório, ele se considera um desigrejado, porque eu não tenho ministério. Mas cresce pessoas de má índole também. Aqueles que abraçam a teologia da convivência para justificar a sua atitude, que uma atitude notória, sobretudo o crescimento daqueles que nitidamente divulga um caminho que é errado. Aqueles que se embrenham pela sua sinuosa apostasia. Assim como no Brasil existe um caldeirão de raças, somos povos de várias raças, amados, formados de várias etnias. Somos uma mistura de raças. Então existe pessoas que também misturam muitas crenças, muitas práticas de crenças. Temos nesse cenário aqueles que são ultras conservadores, como aqueles que são ultras progressistas, desde aqueles que querem impor seus usos e costumes como uma verdade absoluta. Existem pessoas que dizem: se você não usar o véu, você não está salvo. Se você não fizer isso, você não vai para o reino dos céus. Eu não estou atacando a religião de ninguém. Estou pregando um ensinamento, ou seja, acerca da mordomia cristã. Até aqueles que jogam fora todas as tradições herdados muitas vezes dos nossos pais. Existem pessoas que são liberalismo, e existe um liberalismo teológico, um ensino religioso. Muitos são o desvio doutrinário, inclusive dentro da igreja evangélica brasileira. Existe muito misticismo dentro da igreja brasileira, amados. E neste ensino religioso brasileiro, existem poucas doutrinas bíblicas. E muitas doutrinas verdadeiras são atacadas pelos próprios líderes religiosos. Inclusive a doutrina da mordomia cristã, da mordomia dos bens. Quando alguém se declara fiel a Deus, na entrega dos dízimos, sendo generoso nas ofertas, logo é taxado de herege. Pessoas que muitas vezes são fiéis nos dízimos e oferta,
são taxados de herege. Ou alguns chamam ele de explorador, ou coisa semelhante do alto da sua torre de marfim, amados. Existe uma arrogância dentro do ser humano. Alguns lançam palavras de ódio contra o comparecimento, ou seja, contra o ensinamento dos dízimos. Algumas pessoas, inclusive, acham que o presbítero Gregório é contra o dízimos e oferta. Eu sempre tenho defendido que o dízimo e oferta é um ato de fé. Eu sou contra a aplicação que alguns ministros têm utilizado no ensino do dízimos e oferta. Por isso eu tenho trazido um ensino ministerial mediante a palavra de Deus. Algumas pessoas têm interpretação pessoais e por terem interpretação pessoais atacam como um verdadeiro escorpião. Sabe aquele escorpião do deserto que picam e mata? Essas pessoas atacam a doutrina do dízimo e rotulam aqueles que são dizimistas de patrocinadores de enriquecimento ilícito de pastores. Existem sim vários pastores, amados, que são inescrupulosos, que querem realmente se alimentar da lã ou da gordura da ovelha. Mas existe uma teologia que capenga de umas para o outro lado sobre a ética, uma ética torta de outros lados. Mas se nós formos fiéis a Deus, devemos permanecer firme em nosso entendimento de que a palavra de Deus está tanto no Antigo como no Novo Testamento trazendo um ensinamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento ensina a prática do dízimo e da oferta para o sustento digno da obra de Deus. Em todo o tempo, amado, em todos os lugares. Isso é a doutrina bíblica. Não há como você mudar isso. A Bíblia, ela é bem clara, amado. O homem mudou, mas Deus não. As palavras do homem são levadas pelo vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As opiniões do homem tornam-se muitas vezes precárias, obsoletas, e as palavras do homem caducam. Mas a verdade de Deus, ela é eterna. Foi isso que Isaías escreveu para cada um de nós. Isaías 40, verso 8. Eu, amados irmãos, estou plenamente convencido de que a maneira irresponsável e danosa como alguns líderes religiosos tratam a doutrina do dízimo e oferta tem contribuído para essa ferrenha oposição acerca da mordomia cristã, acerca dos bens material. Muitas vezes eu não concordo com aqueles que usam a palavra de Deus para receber vantagem pessoal. Então eu tenho evitado essas pessoas que têm evitado a verdade, pisando na ética, afrontando a Deus e causando escândalo à própria palavra de Deus. Acerca do dízimos e a oferta, amados, isso não mudou. Então o dízimo e a oferta, ela é bíblica.
E algumas pessoas também tentam receber vantagem. Alguns líderes religiosos querem receber vantagem acerca desses valores. E a motivação de entregar esses valores como deve ser usado. Por isso, algumas pessoas não têm sido fiel. Então eu estou trazendo dentro da mordomia cristã aquilo que precisa ser repudiada com veemência, amados. Aquilo que precisa ser colocado em prática. Se o povo de Deus contribuísse de uma maneira liberal para a sua causa, pela própria dádiva, sendo pessoas voluntárias, em vez de recorrer a métodos não cristãos, aquilo que é profanos, a fim de encher o tesouro de Deus, a igreja de Deus seria honrado e muito mais alma seria ganha para Cristo. Então nós devemos guardar-nos das dádivas erradas. Um outro método errado de financiar a obra no relacionamento que não seja aquilo que a Bíblia ensina é contrair dívidas, amados. Alguns cristãos, alguns líderes religiosos acabam contraindo dívida como norma de operação. Deus não quer que sua obra esteja continuamente embaraçada com dívidas. Algumas pessoas contraem dívida, alguns líderes religiosos contraem dívida. E ao contrair dívida, eles querem impor sobre os irmãos as dívidas contraídas, amados, dizendo: eu fiz um financiamento e a igreja vai pagar. Consulte primeiro a tesouraria da igreja. Ensine os fiéis da igreja a serem fiéis nos dízimos e oferta. Então não busque nenhum caminho tortuoso. Deus não quer que sua obra esteja continuamente embaraçada com dívida. Quando parece desejável aumentar os edifícios ou outra facilidade de uma instituição, cuida para não ir além do recurso que tendes. O que foi que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse: quando você for construir uma torre ou qualquer construção, veja, o seu recurso tem a capacidade de findar essa construção, para que ao lançar o alicerce não venha o escarnecedor e comece a zombar de você. Olha, aquele pastor ou aquele líder começou uma obra extra grande, muitas vezes, uma obra astronômica, e não teve condição de findar a obra. E as ovelhas, por ver que essa obra não chega ao final, acaba se desviando. Que Deus ajude os administradores da igreja a nunca permitirem que a saída excedam a entrada do tesouro, amado. Mesmo que esse tesouro tenha condição financeira, calcule bem quanto você vai gastar, quanto custa esta obra, a mão de obra, o material, a matéria-prima, antes de lançar o primeiro alicerce.
no uso da distribuição das nossas dádivas para o fim sagrado. Deus provê conselho exato. Ele diz que o dízimos e oferta deve ser levado ao tesouro. É isso que está em Malaquias 3:10. Somos também aconselhados a ser exato nessa disposição de meios. Não deve o ministro apoiar qualquer plano para desviar o seu legítimo emprego, os dízimos e oferta dedicado à obra de Deus. Ele deve ser posto em seu tesouro e mantido como sendo sagrado para o serviço da obra de Deus, de acordo como designou o livro de Malaquias. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio que não aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo na segunda ou seu próprio juízo, amado. Um irmão esse dia me procurou e disse: presbítero, eu quero comprar cesta básica com meu dízimo e doar para as pessoas carentes. Eu estou errado em fazer isso? Eu disse para ele: irmão, você é fiel para a sua igreja? Se você é fiel com o seu ministério, deposite o seu dízimo, entrega seu dízimo para o ministério e compre cesta básica com seu próprio recurso. Porque Deus não mandou você comprar cesta básica para ninguém. Agora, se você sente em sua alma, em seu coração, doar cesta básica para as pessoas carentes, faça isso. E eu tenho plena certeza que se você começar a lançar o primeiro alicerce, outras pessoas irão se ajuntar contigo e essa obra que você quer fazer irá crescer. Mas não desvie o seu dízimo e sua oferta para empregá-lo em seu segundo ou seu próprio juízo. Então não deve servir-se dele, ou não, você não deve servir-se do seu dízimo para outros fins, amados. Na emergência de outros fins, nem usá-lo segundo lhe pareça justo, ainda que isso lhe pareça justo, mesmo no que possa considerar como uma obra para o Senhor. Não desvie-se da palavra de Deus. Deve haver abundância de provisão no tesouro do Senhor. E deve haver no coração de cada um ser fiel a Deus. Não deve haver egoísmo. Você não deve reter o seu dízimo ou empregar o mesmo para o sustento de outro ramo que não seja para a obra de Deus. Entregue seu dízimo fielmente na igreja que você está congregando e deixe que o ministro preste conta perante Deus. Este é mais um ensinamento acerca da mordomia cristã, amados, trazido por mim, presbítero Gregório. No próximo áudio estarei esclarecendo mais acerca do dízimo e oferta. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém.